Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutora Raquel, tudo bem? Todo mundo ouvindo? Boa noite, doutora Carminha, mandou aqui no chat pra gente. Boa noite, doutora Ana. Doutora Raquel, deu certo? Você já está aqui como palestrante. É. Olá, Tudo bom? tudo bem? Tudo jóia. Queria agradecer, doutora, mais uma vez aí por ter aceitado, né, o nosso convite de participar do Web Hour, que é semanal, né? E a gente teve a oportunidade de receber você aqui para falar um pouquinho do produto Kid, que a gente vê que você usa tanto, né? Falar um pouquinho de mordida aberta aí com o Kid, né? Com o produto Kid. Queria agradecer mais uma vez em nome da Edtech, doutora. Obrigada, viu? Obrigada a você, Thalita. É uma felicidade poder, de alguma forma, contribuir com os colegas que já fazem alguma coisa de alinhadores na infância ou que têm a vontade de iniciar e muitas vezes tem algum receio, né? Então, acho que uma Sim. conversa, um bate-papo aqui informal, a gente consegue passar algum, agregar algo na rotina dos doutores. Não é isso? Com certeza, com certeza. O Web Hour é seu, doutora, quiser compartilhar aí a aula. Lembrando, pessoal, pode ir mandando as perguntas aqui pra gente, tá? Eu vou falando com a doutora Raquel, passando para ela quais são as dúvidas de vocês aqui. Fiquem à vontade, tá? É um Tá, bate-papo bem bacana aí com todo mundo. vamos compartilhar aqui minha tela. Tá compartilhando já. Foi? Isso, foi. Modo apresentação. Joia. Então vamos lá. Vamos falar de alinhadores na infância, né? O assunto será mordida aberta anterior com o Kid, né? Com esse produto fantástico da Angel. E eu vou me apresentar um pouquinho, depois a gente já entra no tema. Vamos lá. Eu me formei na Universidade de Fortaleza, tá? Unifor, em 2007, e sempre tive uma paixão pela odontologia desde os 9 anos de idade. Não tive nenhum parente próximo, mas sempre soube que queria ser ortodontista. Então, assim que eu me formei, em 2007, eu já comecei a minha especialização em ortodontia e ortopedia facial pelo ICEL, que era com o professor Eduardo Cesso, que é de São Paulo, e ele trouxe uma abordagem muito bacana que sempre me fez sair da caixinha, porque ele dava diversas técnicas, não é? Falava sobre rickets, Holt, straight wire, arco segmentado. Então, eu fiz um curso de especialização. Logo em seguida, entrei em outro curso de especialização, porque eu não me sentia preparada ainda. Ortodontia é algo realmente bem complexo. Concomitantemente a esse outro curso, eu fiz radiologia odontológica, que após eu comecei a fazer traçados cefalométricos, laudos radiográficos. Continuei fazendo cursos e logo depois entrei num curso em técnica avançada com aparelhos autoligados com o professor Henrique Vilela, falando sobre mini parafusos intra e extraalveolares. Fiz 2 vezes o curso dele, entrei como monitora do curso. Em 2018 eu me credenciei pela Invisalign. Desde então eu tenho por volta de 500 casos com Invisalign, alguns em tratamento ainda, mas muitos já finalizados. Ano passado, 2024, eu entrei na equipe do professor Glauber, aqui de Fortaleza, na especialização de ortodontia da Eleva. Fiz um curso de residência em alinhadores com ele também. E faço parte da Associação Brasileira de Odontologia Digital, juntamente com meu esposo, que ele faz a parte de reabilitação. Então, eu trato crianças, mas também trato muito adulto nessa parte de reabilitação. Em 2024, em março, eu tive a felicidade de ser convidada para ser speaker da Angel Align. Então, aqui estamos, é um breve histórico da minha odontologia e da minha ortodontia, para a gente começar aí no nosso tema. Então, eu escolhi esse tema porque a gente consegue com ele falar sobre aparatologias ortodônticas e ortopédicas que são inovadoras, né? E saber que a escolha do aparelho pode fazer toda a diferença no sucesso do tratamento,
tá? Então, eu selecionei um caso muito especial para discutir aqui com vocês. É uma experiência muito rica de tudo que a gente pode extrair desse caso e realmente agregar no dia a dia de vocês que querem entrar ou que já estão nesse meio, que é o uso dos alinhadores na infância, já que é uma responsabilidade muito grande, né, gente? A gente sabe que nossas crianças em crescimento, elas são diamantes que têm que ser muito bem lapidados. É uma responsabilidade muito grande. Eu gosto muito dessa área, porque é tão difícil você entrar com tratamento com adulto, já compensado, paciente já de retratamento, mas quando você sabe diagnosticar e você consegue levar esse tratamento, conduzir esse tratamento de forma adequada, é muito gratificante, tá? Então, eu distribuí essa apresentação da seguinte forma: a gente vai falar sobre a etiologia e o diagnóstico da mordida aberta, falar um pouco sobre os tratamentos da mordida aberta anterior, né? Depois eu vou expor o caso clínico, contando toda a minha experiência, né? Todos os erros e acertos dessa experiência, que eu acho que é bacana a gente trazer isso, e falar ao final dos diferenciais do KID, que faz toda a diferença, pelo menos faz toda a diferença na minha vida, na minha condução aqui com os meus casos. Para falar sobre isso, eu selecionei alguns artigos, mas esse artigo eu achei fantástico, porque ele aborda de uma forma que eu não vejo esse tratamento em cursos de especialização, dessa forma que ele trouxe aqui. Então, a gente vai usar esse artigo da Dental Press e eu vou resumi-los aqui, quais são, como é que a gente se orientou por ele. A gente vai falar sobre a mordida aberta anterior, que ela é denominada como o quê? O que é que caracteriza a mordida aberta anterior? Ela é uma ausência de contato incisal dos dentes anteriores em relação cêntrica. Muitos autores consideram também mordida de topo, a mordida aberta, ou aquela mordida aquém da sobremordida considerada normal. Né? Então, assim, embora a prevalência da mordida aberta seja baixa na população, da mordida aberta anterior seja baixa na população, a gente precisa conhecer e diagnosticar e tratar, porque ela está presente em 17% dos pacientes ortodônticos. Então, se a gente é ortodontista, 17% dos nossos pacientes vão ter mordida aberta anterior, certo? E muito importante saber que, dentre as maloclusões, a mordida aberta anterior é considerada uma das anomalias mais difíceis de correção, sobretudo no que se refere à estabilidade, porque a gente consegue corrigir a mordida aberta anterior, mas a longo prazo a gente vê uma recidiva grande, desde que a gente saiba diagnosticar corretamente e remover o que está causando a mordida aberta, entender o que é que está causando aquela mordida aberta. Então, como é que a gente faz esse diagnóstico? Nós sabemos o que é que causa a mordida aberta anterior. Nós temos dois fatores: os fatores esqueléticos e os fatores funcionais, tá? Então, os fatores esqueléticos, nesse artigo, ele faz um estudo comparativo entre pacientes com mordida aberta persistente, que significa que já fizeram a troca da dentição permanente, né, da dentição descida, estão na dentição permanente e persistiram com a mordida aberta anterior, e compararam com pacientes com oclusão normal. O que foi verificado nisso? Foi verificado que nos pacientes de mordida aberta anterior existiu uma maior erupção dos molares superiores, uma extrusão dos incisivos superiores e os planos mandibulares e ângulos goníacos excessivamente aumentados com rotação horária da mandíbula, caracterizando um padrão facial chamado de mordida aberta esquelética, certo? Então, vamos acompanhar aí para entender o raciocínio que eu vou falar mais na frente. A gente tem esse entendimento. Só que outros estudos mostraram que a maior parte de indivíduos hiperdivergentes apresenta uma sobremordida normal, ou até mesmo uma sobremordida exagerada. Então, o que é que a gente consegue concluir disso? Que o padrão esquelético, por si só, ele não é capaz de ocasionar uma mordida aberta anterior, porque a gente sabe que nós temos um equilíbrio entre dentes, ossos e músculos, né? Mas se nós temos um padrão vertical, um crescimento vertical esquelético, isso não significa que a gente vai ter uma mordida aberta anterior. E o que é que a gente quer dizer com isso? Que é muito mais, a mordida aberta anterior está muito mais vinculada a fatores funcionais, não é? Como hábitos de sucção, respiração bucal, fonação, deglutição atípica, que ocasiona
uma consequência secundária, que é a postura anormal da língua. Então, a postura anormal da língua, ela pode ser o fator mais relevante para a mordida aberta anterior, certo? E quais são esses tratamentos da mordida aberta anterior? São tratamentos funcionais, né, removendo esses hábitos deletérios, corrigindo essa questão muscular, corrigindo a questão respiratória. Temos, num segundo momento, uma movimentação ortodôntica. Como é que a gente corrige a mordida aberta anterior ortodonticamente falando? Através da intrusão dos posteriores, extrusão dos dentes anteriores, tá? E, num terceiro momento, um tratamento cirúrgico, né? A cirurgia ortognática. Esses são os 3 tipos de tratamentos da mordida aberta anterior. Então, sabendo que os fatores funcionais, né, eles estão muito mais ligados às diferentes posturas de língua em repouso, porque ela é um fator secundário, lembrando, se nós tivermos uma respiração errada, uma sucção de dedo, a arcada vai se posicionar de uma forma que a língua vai se posicionar, se ela não for removida a tempo, do próprio organismo se recuperar, né? Porque a gente sabe que até os 4 anos você não precisa fazer nada e a gente tem uma oclusão normalizada. Mas, mantendo-se a língua na postura errada, isso vai ter consequências de mordida aberta anterior. Então, frente a isso, o que é que tem nesse artigo que é muito importante e eu acho que é muito pouco falado? Nós precisamos entender qual é a posição normal da língua em repouso. Todos nós sabemos que a posição normal é que a ponta da língua ela fica sobre a papila incisiva e o dorso dela fica ao longo do palato. O que é que isso garante? Isso garante um equilíbrio, contrapondo as forças periorais, e a língua consegue contrapor isso e os nossos ossos e dentes ficam em equilíbrio. Se ela ficar nessa posição, o dorso da língua no palato preserva, né, o arco expandido. Então, essa é a postura de língua correta em repouso. Como é que a gente vai diagnosticar qual é a posição errada da língua? Porque nós temos 4 classificações, né, baseadas na morfologia das arcadas. Como é que eu vou saber se a língua está posicionada errada? Então, isso tem características das arcadas, né, morfologicamente falando, que vai me nortear para saber qual é a posição que essa língua se encontra. Ela pode se encontrar alta, pode se encontrar horizontal, baixa ou muito baixa. Se eu souber onde minha língua está posicionada de forma atípica, eu vou conseguir diagnosticar e eu vou conseguir tratar essa língua da posição errada e eu vou realmente tratar meu paciente de forma eficaz, né? Então, a gente vai falar aqui das posições das línguas, da língua onde é que a gente vai corrigir cada posição errada. Então, só para ilustrar, nós temos na primeira, na figura A, aqui na figura A, nós temos o posicionamento normal da língua, a pontinha da língua tocando aqui na papila incisiva e o dorso da língua no palato. Na B, nós temos a língua alta. O que é que a língua alta faz? A gente vai falar de um por um. Aqui nós temos a língua alta, a língua horizontal, que ela se interpõe entre os incisivos superiores e incisivos inferiores, a língua baixa, que já vai para a lingual dos incisivos inferiores, e a muito baixa, que fica no assoalho da boca. Certo? Então, vamos lá. Quando a língua está posicionada de forma alta, o que é que a gente percebe? A gente percebe incisivos superiores levemente projetados e acima do plano oclusal. Mas ainda não há alteração do nivelamento dos incisivos inferiores e não há presença de mordida cruzada posterior, porque observe que a língua ela mantém o dorso no palato, mantendo o diâmetro, né, da arcada superior. Então, a gente não vê, então, numa língua alta, a gente não vê uma mordida cruzada posterior. Isso são características importantes para a gente saber onde é que a língua realmente está posicionada. Então, mais uma vez, se ela está posicionada de forma alta, a gente percebe uma projeção dos incisivos superiores, como está aí, não há alteração do plano dos incisivos inferiores e ainda também não há mordida cruzada. Tá certo? Essa é a posição da língua alta.
O próximo é a língua estando horizontal. Ela é mais baixa do que a alta, é mais projetada para frente, ela repousa sobre a face palatina dos incisivos superiores e sobre a incisal dos incisivos inferiores. O efeito maior é na arcada superior, tem um aumento de projeção dos incisivos superiores e já há um trespasse positivo e aumentado entre os incisivos superiores e inferiores. E pode ocasionar uma mordida cruzada posterior, porque a língua já não está tão no dorso do palato. O dorso da língua ainda não está mais no palato. Ela já está mais baixa um pouco. Aí, exemplificando novamente, a língua se interpondo entre os incisivos e fazendo uma vestibularização, uma protrusão dos incisivos superiores. E ali atrás a gente já percebe uma leve mordida cruzada posterior. Quando a gente fala da língua posicionada de forma baixa, essa pressão já é exercida sobre os incisivos inferiores e repousa sobre a face lingual dos incisivos inferiores, projetando-os e impedindo a sua erupção. Então, você vai perceber que os incisivos inferiores vão estar mais baixos do que os molares. E aí vai ter um trespasse horizontal negativo ou nulo, porque vai vestibularizar os incisivos inferiores. E vai perceber, como eu já falei, o desnível entre as superfícies oclusais dos molares inferiores e os incisivos inferiores estando abaixo do nível oclusal, como eu já tinha comentado anteriormente. Aí a figura, a posição da língua baixa, vestibularizando os incisivos inferiores, né? E tendo esse trespasse nulo ou negativo. Também evidenciamos aqui que os incisivos estão mais baixos do que a oclusal dos molares. E por fim, ela sendo classificada numa posição muito baixa. A língua se apoia abaixo das coroas dos incisivos inferiores, repousa sobre a face lingual dos incisivos inferiores, projetando-os e impedindo sua erupção. O trespasse horizontal pode ser nulo ou negativo, existe o desnível também, e a direção da pressão da língua retroinclina os incisivos inferiores. E aí sim, já você percebe uma mordida cruzada posterior, porque a língua não toca no palato mais. Então, existe uma expansão da arcada inferior, né? E uma diminuição, uma atresia realmente da maxila, ocasionando a mordida cruzada posterior. Então, aqui a gente vê a língua bem no assoalho, né? Fazendo pressão nos incisivos inferiores e aqui uma evidente mordida cruzada posterior. E os incisivos inferiores sem conseguir erupcionar. Então, baseado nisso, nessas 4 posições da língua, nessa postura errada da língua, nós temos a classificação da mordida aberta anterior. E existem os tratamentos a partir dessa posição da língua, porque existem os tratamentos esqueléticos, existem os tratamentos ortodônticos, existem os tratamentos funcionais. A gente está evidenciando aqui os funcionais, tá bom? Quando a gente tem a língua alta e horizontal, são as situações mais fáceis de se corrigirem, porque elas são muito próximas à posição normal. Precisa ter apenas o controle no sentido horizontal. Então, o que é que a gente utiliza? Uma grade palatina, né? E isso chama-se de tratamento impedidor, que a gente vai colocar a grade para impedir que a língua vá para aquela posição errada. Quando é baixa e muito baixa, ela se encontra projetada e abaixo da posição normal. Então, ela precisa ser retraída e elevada. Esses são os casos mais difíceis, não é? Até para a parte de fonação é mais difícil. Então, necessita de aparelhos educadores que forcem o redirecionamento da língua, como os esporões ativos, não é? E isso chama-se de tratamento direcionador. Então, o tratamento funcional da postura da língua, temos 2, o tratamento impedidor e o tratamento direcionador. Tá? O impedidor é com grades palatinas e o direcionador com os esporões. Aí temos exemplo, tá?
de uma placa de Hawley mais uma grade palatina, aqui no caso da língua com postura alta, aqui com a postura horizontal, associada a um turou, e aqui os esporões, já quando ela está baixa ou muito baixa. Esse é o tipo de tratamento funcional para essa área, para essa condição. Tá? E aí a gente entra no caso clínico da pequena Laurinha, de 8 anos, tá? Pedi toda a permissão para mostrar, porque não coloquei os óculos, porque eu vou mostrar um vídeo dela com a mãe, então não fazia sentido, né? Mas ela é uma querida, ela chegou aqui na clínica por meio da mãe, a mãe já era minha paciente, e eu conversando muito com elas, falei que a mãe, vocês vão ver aqui, e eu disse, olha, quanto antes trouxer, mais a gente consegue redirecionar crescimentos. Então, orientem seus pacientes a irem ao consultório, ao ortodontista, entre os 5, 6, 7 anos, que nós temos tempo hábil para redirecionar e tratar esses pequenos de uma forma bem interessante, tá? Então, isso, caso da Laura, ela tinha, isso foi em janeiro de 2022, ela chegou aqui na clínica em dezembro de 2021, ainda estávamos em pandemia, e nós tínhamos a anamnese dela. Qual era a queixa dela, da criança? Ela tinha vergonha dos dentes da frente, porque tinha um buraco no meio, não conseguia fechar os dentes. Só que interessante, ela nunca chupou o dedo, chupou chupeta até os 2 anos, e eu já tratava a mãe e já tinha essa informação, né? Porque a mãe tinha um eixo de crescimento vertical, um afaia aumentado, um excesso de maxila com mais de 5 milímetros de sorriso gengival, e a Laura tinha uma interposição lingual que eu ainda não sabia identificar, porque ela chegou com 8 anos e ainda estava erupcionando os incisivos laterais. Então, eu fiquei na dúvida se ela tinha uma interposição horizontal ou baixa. Ela não tinha muito baixa e nem tinha alta. Então, eu fiquei ali no meio termo, avaliando como é que ia se desenvolver essa oclusão dela. Aí são as fotos extraorais da Laurinha, né? A gente percebe que ela tem realmente um aumento aqui do AFAI, né? Da dimensão vertical aqui, inferior, da altura facial inferior. Existe um leve diastema aqui, um desvio da linha média, mas ela ainda, por enquanto, ela ainda tem um padrão equilibrado. Já começa aí a gente ver o crescimento vertical da Laurinha. Então, fotos oclusais, a gente vê que não tem aquela atresia significativa, tá? Vê que é classe 1 de molar, classe 1 de caninos. E a interposição da língua aqui também é evidente, nessa foto frontal. Radiografias, os incisivos laterais ainda não tinham erupcionado, inclusive o dente 12 estava sem espaço para nascer, que estava aparentando estar girado, né? E aqui na cefalometria, na teleradiografia, utilizei aqui no nosso aorto o ICF, para a gente conseguir, é uma ferramenta fantástica, os pais ficam impressionados com essa ferramenta, porque quando vai no centro radiológico tem que esperar, e quando você já coloca aqui automaticamente já tem todas as medidas, e aqui eu chamo a atenção para o crescimento vertical dela, né? Aqui o plano de Frankfurt com o plano oclusal aumentado de 27 graus, o normal é 25, tá? E vamos seguir no caso da Laura. Bom, então, o diagnóstico padrão 1 vai se tornar um padrão 2, classe 1 de molar e canino, rotação mandibular no sentido horário. A mordida aberta ela é esquelética pela mãe, né, geneticamente, mas existe o fator secundário, que é a interposição lingual horizontal, né? Então, se a gente remove essa interposição lingual e corrige,
a gente redireciona o crescimento e a gente pode reduzir absurdamente o crescimento, a tendência de crescimento dessa paciente, né? Então, foi essa a nossa intenção. Então, assim, quando eu falei lá no começo que nós íamos discutir sobre aparatologias inovadoras, a primeira sugestão que a gente faz é uma expansão, né, com grade e com esporões linguais, que é o tratamento convencional, e após essa parte, a gente faz a ortodontia fixa numa fase 2, realizando a intrusão dos molares e leve extrusão dos incisivos superiores. Então, essa seria uma abordagem comum a todos nós. Porém, veio o questionamento da mãe. A mãe utilizou alinhadores. Então, por que que a filha não pode usar alinhadores também? Ela chegou e disse: Raquel, a Laura não vai conseguir usar nada preso no palato, porque ela tem um problema de deglutição grande, ela mal se alimenta, ela não consegue comer coisas pegajosas, ela tem problema com texturas, ela não vai, quando ela vai para a praia, ela tem problemas de pisar na areia, então isso é uma coisa que é muito importante, por isso que quando você falou, eu fiquei com vontade de trazê-la exatamente para ver a possibilidade de tratá-la com alinhadores. Eu disse, olha, realmente existe uma opção de tratar com alinhadores, mas eu preciso que ela tenha, que ela utilize, que ela tenha a disciplina. Não, a Laura consegue, ela é muito disciplinada. E aí, alinhadores na infância, vamos lá, alinhadores na infância. E demos o start no caso da Laura, isso em 2022. Tá? Então, eu coloquei o caso novamente para a gente retomar. E o que foi que a gente determinou? O plano de tratamento da Laura na fase 1 com alinhadores, qual era o nosso objetivo? Era realizar unicamente a expansão das arcadas, eliminar o diastema da linha média superior e distribuir o espaço para a erupção normal dos incisivos laterais superiores permanentes e o fechamento da mordida aberta. Essa era a fase 1, tá? Tentando um redirecionamento. Como foi que a gente fez o clean check dessa paciente? Em 2022, eu estava credenciada com a Invisalign e eu fiz o tratamento dela pela Invisalign. O que eu solicitei aos técnicos? Eu solicitei no Clean Check, expanda os arcos para que a língua não precise se posicionar tanto para frente, corrija a mordida aberta através da intrusão dos molares e leve extrusão dos incisivos superiores e inferiores. Quando eu recebi o Clean Check, eu percebi que visualmente eu não tinha visto a intrusão dos molares superiores, eu tinha visto apenas a extrusão dos incisivos superiores. E aí, numa segunda vista, mostrando todas as formas de visualização, laterais, frontais, de oclusal, a gente percebe que realmente não houve uma intrusão dos molares que eu havia pedido. Quando eu coloquei aqui a tabela de movimentos, a gente verifica isso realmente. Que o 16 eles fizeram 0,3 de intrusão, 0,4 e fizeram bastante extrusão nos anteriores, superiores. Não tinha sido isso que eu havia pedido. Por quê? Porque a mãe já tem um histórico de sorriso gengival. Então, como é que eu, sabendo disso, eu vou tratar a paciente através da extrusão dos superiores? Eu tenho que fazer através da intrusão dos posteriores, tá? Então, eu solicitei um segundo clean check, pedindo para realizar agora da forma que eu havia solicitado. E aí, eles realizaram da forma que eu havia pedido, tá? Então, aí, realmente, de todas as vistas, expansão, intrusão dos posteriores, que a gente observa aqui até o espaço, e depois ocorre o jump da mordida para fechar a mordida. Então, aí sim, está faltando a tabela de movimentos para mostrar, mas tudo bem. O que é que eu vou chamar a atenção aqui? A gente sabe, gente, que para intrusão, como eu solicitei aqui, para intrusão dos molares, para intrusão de qualquer dente, a gente não necessita de attachments. Porém, no caso da Laura, ela tinha coroas muito curtas. Você observa as coroas bem pequenas. Então, por conta disso, você tem que colocar attachment e attachments grandes para que haja retenção do aparelho.
tá? Então, aqui eu coloquei essa observação que a intrusão, a gente sabe que intrusão não necessita de attachment, porém a coroa curta ou pequena precisa. Isso é um fator muito importante para tratar em crianças em desenvolvimento. E muitas vezes ainda tem dente de leite e as coroas clínicas são bem curtas, tá? Aqui, Thalita, eu coloquei umas orientações por escrito em PDF que eu vou passar para você, se você quiser fornecer para eles quais são os cuidados que eu tenho no atendimento com as crianças, o que é que a gente precisa, Perfeito. tá? Eu vou passar para ti, era para estar aqui o link, mas eu passo e você pode ceder para eles aí, Passo. Pode tá? deixar, eles me pedem e aí eu passo. Tá? Até para os pais também. Então, aí eu toda de máscara, ainda na pandemia, e vamos começar de forma feliz, e eu digo, será que foi um começo feliz? Né? É aí que começa a minha jornada neste tratamento. Então, durante a primeira instalação, logo vieram os primeiros problemas, que foram as quedas de atátimas inúmeras vezes. Colei os atátimas, 2 dias depois a mãe me ligava dizendo que os atátimas tinham caído. O protocolo de trocas a gente fez a cada 7 dias e vinha, colava os atátimas. Não, ela está usando bem direitinho, mas aí quando chega 4, 5 dias depois, o aparelho está solto na boca e ela não consegue mais utilizar. Tá? Então, desde o começo já foi algo problemático. E por conta disso, olha o estado do aparelho que ela me trazia. O aparelho ficava simplesmente retificado, ficava reto. Então, eu comecei a trocar o aparelho a cada 15 dias. A gente vai fazendo os testes clínicos, né? Nós somos clínicos e a gente vai tentando ver o que é que a gente consegue, porque numa situação dessa o aparelho não fica retentivo na boca, então você precisa passar por um alinhador da frente. Mas aí, o que que acontecia? A Laura tinha coroas muito curtas e tinha bruxismo. Então, quando eu colocava os attachments, ela rangia, rangia, os attachments caíam e o aparelho ficava sambando na boca dela e ela ficava realmente fazendo esse movimento e o aparelho ia ficando retificado, né? E isso foi por todo esse tempo. Então, assim, a gente sabe que o First ele tem 1 ano e meio de garantia de tempo. E de janeiro de 2022 até final de 2023, num total de 2 anos, eu fiz 4 refinamentos da Laura, né? Então, num total de 2 anos, eu fiz 4 refinamentos. Então, e eu não tinha resultado. Então, o que é que foi o meu sentimento? O meu sentimento foi de fracasso do tratamento. Não sei se vocês já passaram por isso, por essa situação, mas eu tinha uma paciente muito feliz, que era a mãe que tinha finalizado o tratamento, mas eu estava me sentindo devendo o resultado da filha dela. E aquilo me deixava muito constrangida, realmente. Então, o que foi que eu fiz? No final de 2023, eu sugeri que ela fizesse já estava com 10 anos, né? E eu não, olha, isso aqui a gente não pode deixar para resolver depois. A gente precisa resolver a mordida aberta dela agora. Então, nós vamos entrar com a ortopedia funcional e nós vamos, e eu quero que a gente trate essa paciente assim. E aí, se você prometer pra mim que não vai botar o aparelho fixo, eu prometo que eu uso bem direitinho o aparelho e eu não vou tirar nem pra comer, nem pra dormir, nem pra estudar, nem fazer nada, nem nada. Eu vou viver com ele como se ele fosse meu best friend. E não vou tirar ele nunca mais pra comigo. Tá bom? Tá, vamos ver. Aí, tá bom, vai. deu para ouvir direitinho? Eu acho que ela não queria colocar de jeito nenhum fixa. Não conseguiu colocar o aparelho fixo de jeito nenhum. E assim, uma coisa Nossa. importante para falar, que às vezes quem está de fora pode pensar, não, ela não usou direito, esse problema era porque a paciente não era colaboradora, e não é. Ela era muito colaboradora, mas você tem um aparelho sambando na boca, gente, é impossível de você utilizar, tá? Então, foram 2 anos de tentativa, e quando chegou em janeiro de 2024, eu disse,
Flávia, vamos tratar convencional. E você vê que ela não quis, de maneira alguma, tratar convencional, de forma convencional. Então, eu disse, olha, vamos dar um tempo, vamos aguardar, até porque não tem mais garantia para a gente utilizar. E eu tenho um produto surgindo, eu estava entrando na Selfie, já tinha alguns tratamentos da Selfie em andamento, e eu disse, vamos aguardar e a gente volta, eu vou conhecer um novo produto em março, e se isso for interessante, a gente retoma dessa forma. Porque a própria mãe percebeu que o aparelho não ficava na boca do paciente, né? Então, ela topou aguardar, e foi quando veio o convite da gente ir conhecer a fábrica em São Paulo, da Angel, que foi, assim, realmente um divisor de águas, tá? E eu falo isso como dentista, porque isso realmente mudou muita coisa. São pequenas coisas que fazem grandes diferenças, né? E essa história vocês vão ver como realmente tem sentido o que eu estou falando, né? Então, o Maurício Casa, juntamente com a Elaine, fizeram uma apresentação belíssima dos produtos, das inovações que a Angel tem, e eu fiquei encantada, porque eu só lembrava da Laurinha, só lembrava disso, porque era tudo o que eu precisava para solucionar meu caso. E eu fiquei com aquele sentimento de dever, né? Então, se eu tivesse um alinhador com a possibilidade de eu escolher uma altura de recorte, eu tivesse a possibilidade de solicitar esporões no próprio aparelho, e eu de associar a aparelhos ortopédicos, isso era um mundo, né, a Disneylândia da gente, né? Então, foi exatamente isso que a gente trouxe, e eu falei com a mãe dela e disse, olha, existe exatamente esse produto. O problema da Laura era porque não tinha retenção nos dentes. Então, eu fiz uma nova documentação, a Laura agora já 2 anos depois, continuando com a mordida aberta, aumentando essa rotação, não é? Você percebe todo o quadro da mãe se desenvolvendo nela, levando para uma mordida aberta esquelética. Continua mantendo classe 1, não tem mordida cruzada. E aqui na radiografia panorâmica, nós vemos aqui, é importante saber, gente, quem não trata ainda com alinhadores na infância, essa fase que nós estamos vendo aqui é a fase ideal para tratar com alinhadores, porque existe uma fase que não há troca de dentes. Essa fase é a fase que a gente precisa, é uma janela da oportunidade que a gente precisa intervir para que a gente utilize o aparelho na sua totalidade. Quando você começa a perder dentes, você fica trocando, fazendo novos escaneamentos, novos projetos, e demora o aparelho a chegar. Então, não é legal, não é um momento certo. O momento certo é exatamente esse, ó, quando a gente tem 2/3 ainda da raiz do dente descido. Então, esse é o momento correto para a gente entrar nessa fase 1 do KID. Aqui, chamando a atenção mais uma vez para o plano de Frankfurt, continua alterado, lógico, né? Não vai modificar. E o incisivo inferior aqui, indicando que ele está se protruindo. Então, aqui, o caso da Laura é a postura da língua dela realmente está baixa. No caso, nós vamos ter que utilizar os esporões linguais, tá? Mas eu vou deixar isso para a segunda parte, porque eu já tive muitos problemas com a Laura no início do tratamento, na fase 1, então nós vamos iniciar com o alinhador com recorte alto, que já é uma mudança para ela, então nós vamos iniciar com isso, e eu tive tanto receio do alinhador não ficar retentivo, que eu coloquei a Tátima nos anteriores, pedi recorte alto em toda a arcada, não é? Que você pode fazer a opção de pedir o recorte alto só no posterior ou só no anterior, da forma que você preferir, e eu solicitei ele todo alto. O diferencial, chamar a atenção aí para o diferencial, eu solicitei, eu fiz o protocolo de expansão da arcada, intrusão, e essa vantagem da Angel é fantástica, porque os técnicos são maravilhosos, você não precisa ficar falando várias vezes, nem corrigindo os projetos, tá? É muito bom essa parte
essa parte técnica é fantástica. Você faz uma ou duas vezes no máximo e tá tudo perfeito da forma como você solicitou, né, Thalita? E eu ia falar isso. O maior elogio que a gente tem é realmente o planejamento. É incrível, é Ele incrível. vem muito fiel do que a gente pede, né? Vem muito fechadinho, vem muito redondo. Isso é um alívio no nosso dia a dia. Você, às vezes, está ali naquele paciente, no corre-corre do dia a dia, você ter que rever aquele caso 4, 5 vezes é muito desgastante. É perda de tempo, né? É isto. Com Então, certeza. aqui, e aí eu trouxe aqui a tabela para a gente ver a diferença. Olha o tanto de intrusão realizada aqui nos posteriores e a mínima extrusão realizada nos anteriores, aqui na arcada inferior, mas 1,6 de intrusão, né? No passado era 0,3 de intrusão, né? Então eu tinha solicitado intrusão posterior e não tinham realizado, mas agora foi da forma que eu tinha solicitado. E aqui na arcada superior também, intrusão dos posteriores e leve extrusão dos anteriores, da forma que eu havia solicitado. Tá? Então, como eu falei, eu tive uma preocupação com a retenção enorme e já pedi o recorte alto em todos. Uma atenção aí para quando a gente for pedir, solicitar isso, é importante que a gente escaneie. Acredito, Thalita, você pode me Muito corrigir, bom. 2,5 acima, não é? Da cervical. Isso, é importante fazer esse escaneamento quando a gente quer esse recorte alto, senão eles não conseguem mandar. E porque isso eu experimentei aqui, porque eu acredito que eu não tenha ido aos 2,5, e quando eu instalei na Laura, isso foi um dos problemas que eu tive, porque machucou o, o alinhador, porque ele ficou Uhum. pressionando o tecido mole dela. Então, isso é Sim, realmente algo importantíssimo que a gente precisa escanear mais alto para que ele venha sim. realmente adaptado aos tecidos É, gengivais. e aí eles fazem um alívio, né? Aí eles Isso, conseguem fazer o alívio certinho e aí não pega mesmo. isso. Então, falando sobre isso, ó, eu solicitei aqui, ó, é o da Invisalign. Aqui é o do recorte alto, ó. A diferença que inclui isso aqui é fantástico. Isso para coroas curtas é a melhor saída, tá? Então, foi que eu percebi, clinicamente falando, quando ela veio instalar, eu nem coloquei os attachments na primeira consulta, porque ficou tão retentivo que ela ficou realmente incomodada e eu disse, não, então vamos remover os attachments, vamos deixar apenas e vamos deixar um ou dois alinhadores sem os attachments, tá? Isso são percepções clínicas que você vai trazendo e vai realmente tendo um jogo de cintura no atendimento. Eu faço muito isso também com pacientes mais idosos, né? Não começar com toda a retenção, toda a retentividade que possa existir ali para eles poderem se adaptar primeiramente, tá? Então, só para a gente perceber a grande diferença do antes e depois do KID. Aqui, essa primeira foto era a Laura com 8 anos, e a gente na tentativa, e ela chegou aqui aos 10 anos, mas a gente vê que não corrigiu. O que foi que a gente conseguiu? A gente teve aqui a erupção dos laterais, dos superiores. Então, isso ocorreu. Mas a correção da mordida aberta, a gente não foi realmente algo que não foi conseguido. E aqui nós temos após o KID, né? O fechamento da mordida, gente, ela está tão feliz, a mãe está tão feliz, né? Que isso é algo que eu não consigo descrever, porque eu tenho esse sentimento de resultado, de entrega. Você saber, poxa, eu quero tratar uma criança para que ela não tenha problemas futuros. Esse é o meu objetivo, né? Esse é o meu propósito. Quando eu não consigo chegar lá, eu fico realmente incomodada. Então a gente vê aí no lateral, lateralmente falando, tá? O crescimento dela, acompanhando o crescimento. E as fotos intraorais do escaneamento, a diferença brutal, né? De um tratamento que começou em junho de 2024 e não tem um ano de tratamento ainda, são 10 meses. Essa foto, essa escaneamento dela aqui foi em março. Não, março não, foi em maio.
Foi maio, foi depois, e logo depois, Thalita, você entrou em contato comigo para falar sobre, mas ela não pôde vir para eu fazer uma nova, mas aqui foi em maio. Né? Olha Então só. foram 11 meses, aí em 11 meses de tratamento ela ainda está em tratamento. Então é uma evolução e aí a paciente usa o alinhador, ela mostra que ela está usando o alinhador, que ela, né, que ela faz corretamente da forma que a gente faz. Agora sim, o meu protocolo de uso inicialmente é a cada 14 dias, tá? Como eu percebi que ela realmente utiliza, a gente passou para as trocas a cada 10 dias. De forma lateral aqui, na vista lateral, realmente verificando aí a correção dessa mordida aberta. Tá? E apresentar aqui os diferenciais do KID, tá? Sobre a mordida aberta, porque existem inúmeros outros diferenciais, quando tratamento de classe 2, né, de classe 3. Então, são diferenciais, assim, virou realmente o meu queridinho. Aqui a gente visualiza para correção de postura lingual quando está no assoalho, né? A gente vê aqui bem, a gente vê os esporões, que a gente pode cortar esses esporões para ficar realmente mais afiados. Como eu falei, o recorte alto dos alinhadores, né? Então, assim, são diferenciados, são pequenas coisas que modificam tudo, que te fazem entregar um resultado realmente correto, tá? Então, o que eu vim apresentar aqui para vocês foi essa minha vivência clínica, essa mudança e esse olhar que o KID tem para o desenvolvimento dos nossos pequenos, né? Tem o A6, o avanço, tem muitos pacientes de avanço, né? E essa é a mensagem que eu quero passar, né? Do tratamento dos nossos pequenos. É uma grande responsabilidade. Para isso, a gente precisa ter ferramentas corretas para ter esse resultado fantástico. Perfeito, doutora Raquel, obrigada. É como você falou, né? A gente tem vários recursos e esse daí, né, o recorte alto foi o que proporcionou uma melhora aí no tratamento na sua paciente, né? Então a gente precisa, por isso que eu falo, a gente precisa aprender muito com a Angel, né? Eles têm muito recurso e a gente precisa aprender a colocar em prática ali nos nossos pacientes só para agregar o tratamento. A doutora Júlia fez uma pergunta aqui. Olá, boa noite. Existe contenção da Angel com esporão? Ainda não temos, doutora, né? Doutora Raquel, mas a gente já É, pediu, né, doutora? O que a gente faz nesses casos é colocar realmente um aparelho ortopédico de contenção, um clamp, por exemplo, né? Enquanto que a Angel vai trazer nossas novas soluções aí em Eu breve. falo que, assim, todos os feedbacks, né, a gente recebe e a gente passa para eles e a contenção, ter o esporão é um que o pessoal pede bastante pra gente. Muito Ó, bom. doutor Marco falando show, doutora Ana Ferreira, excelente aula, obrigada. Doutora Júlia, excelente aula, obrigada. Realmente, doutora, é muito bom essa vivência clínica, né? Trazer pra gente a sua experiência, né? O porquê que não deu certo, o porquê que agora deu certo, né? Isso é muito importante, essa troca entre nós ortodontistas mesmo. Sim, sim. Queria É, agradecer aí, agradecer todo mundo. Se tiver mais alguma pergunta, lá todo mundo tá falando parabéns. Ó, do Panamá. ó. É, doutora Amanda, doutor Felipe, obrigada, gente. Obrigada, doutora Raquel, mais Obrigada, uma gente. vez. Espero ter Vai conseguido voltar, com contribuir. certeza, Só com coisa boa. certeza. Mostrar mais casos aí, Kid ou no Select mesmo, mostrar o final desse caso. Obrigada mesmo, viu, doutora? Obrigada, gente. Uma boa Obrigada, boa noite. noite, gente. Até semana que vem. Ah, deixa eu aproveitar, doutora, rapidinho. E deixa eu compartilhar aqui para vocês nosso site educacional, porque depois a aula da doutora Raquel vai ficar gravada. Eu sei que muita gente não consegue assistir inteiro, às vezes chega um pouquinho depois. Esse é o nosso site, é o hortoeducation.com.br. Ele é o nosso site educacional, lá tem todos os eventos, se vocês quiserem, né, tem todas as aulas online gratuitas que o suporte clínico da Agtech dão para vocês, né? Desde quarta-feira, introdução a alinhadores básico, Angel na quinta, né, o pré-credenciamento, Selfie na sexta-feira, né? E aí a gente tem um próximo evento, está bem próximo aí da Angel, lá na França.
né? E o nosso web hour semanal, doutora Raquel, essa semana. O próximo vai ser a parte de marketing, então o nosso web hour tem vários assuntos, vários temas para contribuir com vocês aqui. Então, fica aqui a mensagem do nosso site para que vocês depois também possam assistir o web hour da doutora Raquel. Todos eles ficam gravados, tá? É só em eventos web hour anterior, e aí vocês conseguem visualizar todos eles, tá? Maravilha. Certinho? Obrigada, doutora, mais uma vez. Uma Nada, ótima viu? noite aí para todo mundo. Tchau, Tchau. tchau.